Olá, queridos, a paz, tudo bem? Olha só, no meio de toda essa construção a gente vai entendendo entre perguntas e respostas aquilo que verdadeiramente faz sentido para a nossa fé. O sobrenatural é a resposta de um mundo eterno a um coração que decidiu não viver apenas para si. É nisso que a gente medita nesse momento, fazendo com que a palavra, o sobrenatural, a vida com Deus, a perspectiva, tenham todos os elementos necessários, todos os argumentos necessários, para que a fé seja pujante, verdadeira e relevante. Que essa palavra possa te abençoar nesse dia, em nome de Jesus. Vivendo sob essa perspectiva, nós adentramos a uma vida que se vê do céu. A uma vida que se vê do céu. Isso mesmo, que é uma nova perspectiva acerca da realidade. Pois se andamos por uma vida que se vê somente da terra, podemos entender muitos dos movimentos como facultativos, desnecessários. Movimentos que mais cedo ou mais tarde perdem o sentido porque a vontade passou. Porque aquilo que era empolgação acabou ficando por aí. Gente empolgada, gente emocionada, gente que vive tantas coisas que eu acho que já nem deveriam mais viver. Porque no Senhor não existe essa coisa da emoção, da empolgação, do agora vai. Porque Ele é estável, Ele é eterno, Ele veio, Ele está, Ele vai. E tudo isso nele já é resolvido. Não parte pelo sentimento da emoção. Porque é uma visão do céu. Vivemos isso, somos provocados por isso o tempo todo. E quanto mais nos sujeitamos ao Senhor, mais a gente entende o quanto que isso pode ser verdade. Olha só o que Paulo compartilha conosco lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 2. Colossenses 3:2 diz: Pensai nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra. Paulo está dizendo o seguinte, eu tenho uma nova perspectiva para você. Vem para cá. Quando você chegar aqui, você vai enxergar as coisas de cima. Há quem confunda isso com arrogância, mas não tem nada a ver com isso. Há quem confunda isso com prepotência, mas não tem nada a ver com isso. Há quem confunda isso com tantas coisas sobre pessoas, se impondo sobre gente, mas não tem nada a ver com isso. Esse movimento, através de uma ótica do alto, ele chega colocando um termo de pacificação. Quando Paulo convida o povo de Colosso a adentrar nessa esfera, ele está dizendo o seguinte: existe uma nova visão que nos é confiada através do Espírito Santo, que é a interpretação de todas as coisas, que é quem nos ensina todas as coisas. Lembra? Jesus disse: e o Espírito Santo, o Consolador, vos ensinará todas as coisas, inclusive a ter uma visão do alto, uma visão do céu. Entender essa visão é ver do alto e encontrar propósito em tudo que é visto, tudo que é enxergado, tudo que está diante dos olhos, porque aí você não fica perdido, você acaba encontrando sentido no que deu certo. Você encontra sentido no que não deu tão certo. Você encontra sentido no acerto. Você encontra sentido no erro. Embora não seja intencional no erro. O nome disso é pecado, tá? Pecado é um acidente de percurso. Você não foi intencional no pecado por causa que foi um acidente de percurso. Agora, quando se torna rotina, já não é pecado, é iniquidade. Ao ser iniquidade, já não pode ser chamado de acidente de percurso. Acidente é quando você, em um ir comum, em um vir comum, encosta o seu carro em algum lugar, bate em algum lugar, e isso aconteceu. Aconteceu por uma imprudência, uma imperícia, uma intempérie, a própria rua, a avenida, a rodovia que você estava andando, ela provocou isso. E você não teve ação.
você reagiu da melhor maneira ao que aconteceu. Outra coisa é a via ser de 60 por hora. E você, convicto que é um exímio motorista, está a 140 por hora. Logo, você se depara com uma curva e bate seu carro nessa curva. Aí você está premeditando o risco e você está se fazendo vulnerável, não só pela legislação sobre a velocidade, mas sobre a própria capacidade da rodovia absorver tamanho impacto causado por um carro a 140 numa rua, numa avenida de 60 por hora. Ou seja, isso pode acontecer em N casos, mas entenda, quando vira rotina, já não é pecado, é iniquidade. Aquilo que vem do alto encontra propósito em tudo, e quanto mais nós entendemos a contabilidade do céu, compreendemos que mesmo aquilo que morre pode ser uma semente. Que você sabe como que funciona um termo de uma semente. Uma semente, na sua simplicidade, não estou generalizando, obviamente existem exceções, mas ela precisa morrer, porque a partir dela surja o fruto. Ela precisa morrer para que a partir dela algo seja gerado. Ela precisa encontrar o seu sentido. Você já pegou uma sementinha de laranja, de limão, seja lá o que for, do mais simples possível. Daquele temperinho verde, aquele cheirinho verde que você tem plantado aí na sua casa para ter sempre algo fresquinho para usar nos seus pratos. Quando você semeia, você cobre com a terra. Aquela semente que estava hibernando, ela literalmente morre. A partir do momento que ela morre, ela começa a brotar. E quando brota, dá segundo a sua espécie, segundo o seu fruto, segundo o seu catálogo na questão biológica. Tudo pode ser aproveitado, tudo tem propósito, inclusive na dor, inclusive na morte, inclusive nos ciclos da vida. Porque você é sujeito a Deus, não é? Confiar em Deus quando está dando tudo certo é mérito comum a todos. Não dá nem de chamar que tem que aplaudir, porque está dando tudo certo, né? Está dando tudo certo. Agora, quando você perde, quando deu errado, quando você se machucou com a questão, quando você viu que foi usado, quando você viu que mais cedo ou mais tarde alguém te usou, que alguém levantou falso testemunho do jeito que foi, e você foi o cara que se deu mal, você foi a mulher que se deu mal, o homem que se deu mal, o filho que se deu mal, o irmão que se deu mal. Dar glórias a Deus quando está tudo certo é fácil, é óbvio. Agora, numa visão de reino que nos leva a uma vida que se vê a partir da ótica do céu, que se enxerga a partir da ótica do céu, aí vai requerer de você muito mais. Porque você simplesmente vai ter que deixar de lado a sua frustração ou significá-la dizendo: o Senhor é o Senhor da minha vida. Você já leu o livro de Jó? O livro de Jó é extraordinário nessas reflexões. Quando ele se vê num dos piores estágios da sua vida, ele diz: eu nu saí do ventre da minha mãe, e é nu que eu vou voltar para lá. É nu que eu entrei nessa vida e é nu que eu vou sair dela. Quantos teriam coragem de falar isso? Quantos teriam coragem de entender isso? Quantos teriam coragem de passar por esse entendimento? Jó não disse isso quando estava prosperando, ele disse isso quando estava tudo errado. Quando estava tudo certo antes, ele dizia: louvado é o nome do Senhor. Quando estava dando tudo errado, ele dizia: louvado é o nome do Senhor. Quando voltou a dar tudo certo, ele dizia: louvado é o nome do Senhor. Esse homem não mudou de argumento em relação a Deus. E quando ele hesitou em entrar na pilha dos seus amigos, logo veio o Senhor e lhe colocou para pensar novamente. Onde você estava quando eu criei todas as coisas? Quem era você quando eu posicionei seres aquáticos, seres na terra? Quem era você quando eu posicionei as estrelas, quando eu posicionei a existência? No meio disso, Jó volta àquele lugar e diz: Senhor, eu não sei de nada não, o Senhor sabe de tudo. Eu só sei que eu te conhecia. Em meio à dificuldade ele disse isso. Eu te conhecia de ouvir falar. E olha que era um homem que tinha experiência com Deus. A partir dessa estação ele passa a declarar: agora eu te conheço. Como quem anda, como alguém que anda contigo, como alguém que está contigo.
Ou seja, já não se trata mais de superfície, mas de um relacionamento que se afirma pelo vínculo, talvez, daquilo que não deu tão certo. As perdas são sementes. A fé espera o impossível porque enxerga o invisível. Não queira enxergar milagre com olhos humanos. Não é a tua capacidade de argumentação, não é a tua capacidade de produção, não é o quanto que você é bom, é o quanto que Deus é bom na sua vida. E aí você vai enxergar além da medida. Você vai enxergar além do possível, você vai enxergar além do que você deve enxergar. Porque o Senhor é o Senhor da sua casa. Porque o Senhor é o Senhor do seu trabalho, é o Senhor da sua empresa. É o Senhor que faz todas as coisas em você. E inclusive é o Espírito Santo que te faz enxergar além do limite. Você enxerga até ali. A partir dali você não enxerga. Até ali você está seguro no que você tem. Mas e a partir daquele momento? Eu não estou mais, não. Será que não é a partir daquele momento que a sua fé vai de verdade encontrar sentido? Não é a partir daquele momento que a sua fé vai se fazer sentido prático na sua vida? Você vai ter que viver isso. E quando você estiver vivendo tudo isso e começar a celebrar muito, a voz do Espírito vai vir dizer para você: mas eu não tinha dito que você ia vencer mesmo? Eu não tinha dito que você ia passar? Jesus não tinha dito que estaria convosco todos os dias da sua vida? Por que você está tão emocionado? Tem gente que quando vê Jesus voltando nos ares, a coisa acontecendo, e vai acontecer. Tem gente que vai ficar abismado, dizendo: não é que era verdade mesmo? De verdade, eu vou chorar, eu sou chorão. Mas quando estiver acontecendo tudo isso, meu sentimento vai ser: eu sabia. Que bom que eu vivi para ver tudo isso acontecer na minha volta. Porque daí tudo fez sentido e eu tinha certeza disso, eu não duvidava. Eu só estou podendo ver isso com os meus olhos. Eu posso me alegrar e me emocionar, porque eu verei o meu Senhor, além das circunstâncias, além de uma vida sofrida, além de uma dor, além de frustrações, de tantas estações e tantas superações que a gente já teve que passar. Mais cedo ou mais tarde o Senhor virá. E quando vier, vai colocar todas as coisas na mais perfeita ordem. Nós temos certeza disso. Não vemos a volta dele hoje, mas sabemos que ele voltará. E quando voltar, nós vamos nos alegrar com o sentimento de eu já sabia. A mente, ela é renovada. E essa renovação, ela vem da comunhão com o Senhor. Ela faz, sob essa perspectiva do céu, um argumento de comunhão. Ou seja, não é o céu que você acessa porque a tua experiência no culto foi maravilhosa. É o céu que é permanente no seu dia a dia. Nós temos falado sobre isso e trazido isso à tona para a reflexão, para que você não perca o senso de comunhão com Deus, o senso de comunhão com a igreja, o senso de comunhão com seus irmãos. Tudo isso é entrelaçado, não são camadas intencionais. Tudo isso é entrelaçado. E ao ser entrelaçado, você vai compreendendo o quanto que o Espírito Santo nos treina para reagir como Cristo reagiria, como Cristo viveria, como ele viveu, como ele vive ainda hoje através da sua igreja. Ele está no céu, à destra de Deus Pai, ele está firmado no seu lugar, aguardando o movimento e a estação do Pai, para que todas as coisas se sujeitem a ele verdadeiramente e ele se revele na sua volta. Mas escute, a igreja é o corpo místico de Cristo na terra. Quanto mais você compreender isso, você vai entender a importância de estar encaixado nos planos do Senhor, vivendo como Cristo viveria em nossos dias, em nosso meio. Compreender isso é ver o quanto que Estevão viu os céus abertos enquanto era apedrejado. Ele não viu os céus abertos na sua festa de aniversário. Ele viu os céus abertos enquanto pedra voava contrário a ele. Ele conseguiu ver Cristo onde ele estava, por causa de uma perseguição. Pessoas que vivem no sobrenatural não se desesperando pelo natural, porque embora passe essas aflições, logo vão aprendendo que é do Senhor, é o Senhor quem governa, e é sobre o Senhor que todas as coisas devem se sujeitar. Porque nós somos não só espectadores do Evangelho, nós somos embaixadores do céu.
Somos pessoas que representam o céu na terra, que trazem o céu na terra com as nossas orações, com as nossas súplicas, com o nosso toque, com as nossas amizades, com tudo aquilo que está à nossa volta, procurando fazer com que Cristo seja conhecido. E nisso, eu deixo aqui a provocação. Você pode viver essa perspectiva do céu, ou pode viver a perspectiva da terra. Na perspectiva da terra, você sempre vai terminar frustrado sem respostas. Na perspectiva do céu, você vai descobrir que Jesus é a resposta para toda e qualquer pergunta. Se você quer ser participante disso, escreva para a gente nos comentários aí. Eu quero viver sob a ótica do céu. Que Deus te abençoe com muito céu na sua vida, em nome de Jesus.